Oi! Na língua portuguesa, nós temos 10 classes gramaticais, mas hoje vamos focar naquela que, olha, sem dúvida nenhuma, é a essência de tudo, o substantivo. E pode esquecer aquela ideia de que é só uma regra de gramática. É muito mais. É a palavra que dá nome ao nosso mundo. Fica aí a pergunta, né? Será que existe mesmo uma classe de palavras mais importante que todas as outras? Bom, se a gente tivesse que escolher só uma para ser o alicerce da nossa comunicação, muitos especialistas diriam que é o substantivo. E nós vamos entender direitinho por quê. Então, esse aqui é o nosso roteiro. Primeiro, vamos ver por que o substantivo é o coração da frase. Depois, a gente define o que é, explora os vários tipos, entende como ele se adapta e, no final, a gente coloca tudo em ação para ver o poder dele na prática. Vamos lá? Ok, mergulhando de cabeça aqui. Nossa primeira parada, o papel central do substantivo. Pensa só, de todas as 10 classes gramaticais, é ele que funciona como o núcleo, sabe? A peça central em volta da qual as frases inteiras são construídas. Então, o ponto crucial é este. O substantivo não só dá nome às coisas, como também serve de âncora, de ponto de referência. Outras palavras, como os artigos, os adjetivos, elas meio que grudam nele. É como se ele fosse o centro gravitacional da oração. E um detalhe importante, é uma palavra variável, ou seja, ela se flexiona, ela muda. Certo! Agora que a gente já sacou a importância dele, vamos para a definição mais formal. Afinal, o que é exatamente um substantivo? Pensa nele como a ferramenta que a língua nos dá para nomear absolutamente tudo. A definição é bem direta. É a palavra que dá nome. Por exemplo, cachorro nomeia um ser, livro, um objeto, amor, um sentimento, corrida, uma ação, ou justiça, uma ideia. Basicamente, se algo tem um nome, pode apostar que tem um substantivo por trás. Bom, com tanto nome para dar, a língua precisou criar um sistema para organizar essa bagunça toda. E é aqui que entram os tipos de substantivos. É como se fossem gavetinhas, categorias que ajudam a gente a classificar e entender melhor o mundo ao nosso redor. A primeira grande divisão é entre comum e próprio. É simples. Um substantivo comum, como cidade, é genérico, pode ser qualquer uma. Mas quando a gente especifica, dá um nome único, como Recife, ele vira um substantivo próprio. E aí a regra é clara, sempre com letra maiúscula. Agora, uma distinção que costuma dar um nó na cabeça de muita gente. Concreto versus abstrato. Concreto não é só o que a gente pode pegar, tá? Basta que tenha existência própria. Pode ser real, como um cachorro, ou totalmente imaginário, como um dragão. Já o abstrato? O abstrato depende de outro ser para existir. Pensa comigo, a alegria não existe flutuando por aí sozinha, né? A língua é quase como uma árvore, com raízes e galhos. Algumas palavras são a raiz, como rocha. Esse é o substantivo primitivo. E a partir dela, brotam outras, como rochoso, um derivado. A mesmíssima lógica vale para sol e solar. É o nosso idioma crescendo e se expandindo a partir das próprias origens. E quando a gente quer nomear um grupo de coisas? Aí entram os substantivos coletivos. É fascinante, né? Uma única palavrinha no singular, como manada ou biblioteca, consegue representar um conjunto inteiro. Isso é a pura economia e a inteligência da língua em ação. Mas a beleza do substantivo não para só em nomear as coisas, não. Eles não são palavras estáticas de jeito nenhum. São dinâmicos. Eles se flexionam, eles se adaptam para se encaixar perfeitamente naquilo que a gente quer dizer. E como é que eles se adaptam? Principalmente de 3 maneiras. Eles variam em gênero, para indicar se é masculino ou feminino, em número, para dizer se é singular ou plural, e em grau, para expressar tamanho ou até mesmo intensidade. Falando da flexão de gênero, temos 2 grupões. Os biformes são os mais diretos. 2 formas, uma para cada gênero, tipo menino e menina. Fácil. Já os uniformes são mais interessantes. É uma única palavra, como estudante, que serve para os 2. A diferença vem de fora, com o artigo. E se a gente for mais a fundo nos uniformes, encontramos 3 categorias bem curiosas. Os epicenos resolvem o gênero dos animais usando macho ou fêmea. Os sobrecomuns têm uma forma fixa para pessoas, como a testemunha, não importa o gênero. E os comuns de 2 gêneros, como o intérprete, mostram quem são pelo artigo, o intérprete ou a intérprete. Falando em variações, a flexão de número tem lá os seus desafios. O plural de palavras que terminam em ão é um exemplo clássico. A terminação pode virar ões, que é a mais comum, como em leões, pode virar ães, em casos mais restritos, como alemães, e pode virar ãos, em casos isolados, como cristãos.
3 caminhos diferentes para uma mesma terminação. Por último, a flexão de grau. O diminutivo, como casinha, pode indicar tamanho pequeno, claro, mas também pode ser uma forma de carinho. Já o aumentativo, como casarão, indica algo grande, mas também pode ter um tom de ênfase ou até de desprezo, dependendo do contexto. É a nuance da língua falando alto. Bom, já vimos a teoria, né? Agora vamos para o que interessa, a prática. Como é que tudo isso funciona dentro de uma frase? Qual é o verdadeiro papel do substantivo quando ele entra em campo? É na sintaxe que o substantivo realmente brilha, que ele mostra quem manda. Olha só, ele pode ser o núcleo do sujeito, quem comanda a ação em os candidatos chegaram. Ou pode ser objeto direto, recebendo a ação, em comprei um carro. E pode até ser um complemento essencial, como em tenho necessidade de descanso. Ele está em todo lugar, definindo a estrutura da frase. E agora, um conceito que mostra a flexibilidade incrível do português, a derivação imprópria. É quando a gente pega uma palavra de outra classe gramatical e quase num passe de mágica transforma ela em um substantivo. Veja que coisa genial. A palavra viajar, por natureza, é um verbo, certo? Mas se a gente coloca um artigo na frente dela, o viajar, ela se transforma, ela passa a funcionar como um substantivo. A gente está falando do ato de viajar. Isso mostra que na língua, o papel de uma palavra na frase às vezes é mais importante que a classificação original dela. Então, o que a gente tira de tudo isso? Que dominar o substantivo, com todas as suas classificações, flexões e funções, não é só decorar um monte de regra. É entender a espinha dorsal da língua portuguesa. É a chave para ter clareza, precisão e força na comunicação. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Se fosse possível escolher um único substantivo para dar nome ao dia de hoje, qual seria? Seria corrida? Paz? Aprendizado? Fica aí o pensamento. A palavra que nomeia o mundo também acaba moldando a percepção que a gente tem dele.